Mais um ano está a se concluir. Mais um ano juntos. Mais um ano de lutas, vitórias e aprendizados que irá compor o nosso álbum de recordações. Nesse ano, experimentamos a distância que não conseguiu nos separar. Experimentamos a escassez que não nos fez desacreditar da abundância. Experimentamos caminhos áridos que não nos fizeram desistir de caminhar. Experimentamos perdas que não conseguiram nos fazer amargos. Experimentamos tristezas que não nos tiraram a alegria. Experimentamos lutas que nos fizeram mais fortes. Experimentamos tempos confusos em que aprendemos a nos manter unidos. Nesse ano, Deus nos conduziu por sendas jamais imaginadas que nos fizeram desenvolver a fé, a esperança e o amor. Sendas que nos fizeram compreender que somos rede de ajuda uns para os outros, que precisamos uns dos outros, que as diferenças são excelentes porque nos complementam, que a melhor forma de construir o futuro é andarmos juntos. Assim foi esse ano, e em todo o tempo não nos perdemos. O restante dessa mensagem eu vou deixar para o final do programa, porque agora eu quero cumprimentar o nosso convidado dessa noite especial, do nosso Além da Notícia último do ano, mas eu quero cumprimentar o professor Homero Reis e perguntar se ele conhece esse texto. Professor, boa noite, bem-vindo. Obrigado por ser um presente de fim de ano aqui para nós. Opa, obrigado a todos vocês que estão nos escutando. Fico muito feliz do convite, fiquei muito honrado pelo convite, né? E eu tenho uma leve ideia de quem escreveu esse texto, né? Ele é o autor desse texto, é deste ano agora que o senhor escreveu recentemente? Foi, no final do ano, isso foi, acho que no dia 20, eu tive o jantar de encerramento das atividades desse ano da minha empresa. E aí a minha assessoria de marketing perguntou, né? Professor, você não vai escrever nada para a gente esse final de ano? Aí eu escrevi esse texto que foi para os nossos clientes, que foi para o encerramento. Esse texto é um texto que eu gostei muito de ter escrito e gostei muito mais agora de ter escutado alguém lê-lo, né? Foi muito legal, eu gosto muito dele. Bom, ele ainda tem a segunda parte. Tem a segunda parte. Que eu vou deixar para o final do programa. Ok, fico feliz. A gente fica também imensamente satisfeito de recebê-lo aqui neste último programa do ano, para fazermos uma reflexão juntos do ano que está findando agora, do tempo presente que vivemos, do futuro que está se aproximando. Sim. Este mundo em mudança constante. E o senhor, eu quero apresentá-lo aqui, é mestre em educação, pós-graduado em recursos humanos, bacharel em administração de empresas e administração pública, master coach, psicanalista clínico, palestrante e eu tenho certeza que as pessoas que agora nos acompanham vão gostar muito de ouvi-lo, porque inclusive muitas delas provavelmente conhecem o senhor, o seu trabalho. O senhor tem uma empresa que ao longo do ano acompanha as pessoas com orientação, com instrução, com formação, não é? Nós estamos no mercado desde abril de 1980 e a missão da empresa é desenvolver pessoas nas suas mais diversas demandas, né? Então, desde 1980, a gente continua trabalhando sobre a questão do desenvolvimento humano a partir dessa perspectiva dos relacionamentos humanos, né? Todo o meu trabalho, desde 1980, foi focado em entender como é que as pessoas se relacionam, né? Por isso, o meu trabalho é centrado em cima da inteligência relacional, que é o trabalho que a gente tem oferecido tanto para pessoas quanto para organizações, né? Eu tenho a impressão que quando chega o final de ano, a gente está fazendo um balanço do nosso ano, da nossa vida pessoal, e sempre querer melhorar, sempre querer crescer. Eu imagino que seja a meta de todo ser humano. Por que o senhor também escolheu isto como missão, desenvolver pessoas? Sabe por quê? Existe hoje uma tendência no mundo que é uma tendência utilitarista, uma tendência pragmática. As pessoas normalmente perguntam assim, o que é que eu vou ganhar com isso? Às vezes eu tenho dito, às vezes você não vai ganhar nada, a não ser a sua própria melhora, né? Eu aprendi uma coisa com meu pai há muitos anos atrás, né? Meu pai dizia o seguinte, meu filho, o que lapida um diamante é outro diamante, né?
O que lapida um ser humano é outro ser humano, né? Então isso sempre me inquietou, desde a infância. Às vezes eu me perguntava assim, o que é que me faz ser melhor, né? Não melhor no sentido pragmático, quantitativo, né? Mas ser melhor no sentido existencial, né? E quando eu tive a oportunidade, eu comecei a estudar isso, né? E aí você descobre umas questões muito interessantes, né? Veja, não é a sua competência técnica que faz com que as coisas aconteçam, mas a sua competência relacional. São os nossos relacionamentos que fazem com que as coisas aconteçam. E como a gente não olha para os relacionamentos e nem estuda os relacionamentos no sentido do nosso processo de aprendizagem, a gente muitas vezes atribui ao destino, ao acaso, sei lá eu o quê, ou às vezes até irresponsavelmente a Deus, os nossos próprios fracassos, né? Eu perguntava para um cliente há um tempo atrás, eu perguntava o seguinte, quem é o seu dono? Quem é o seu dono? Aí ele diz, não, sou eu que mando em mim. Eu digo, você tem certeza? Né? Quer dizer, se você não consegue dizer não para um prato de comida, né? Se você não consegue dizer não para o chocolate, se você não consegue dizer não para a sua maledicência, qualquer vício, qualquer coisa, né? Se você não consegue se dominar nisso, é essa coisa que está lhe dominando, né? Então, essa é uma pergunta que a gente precisa começar a fazer, quer dizer, quem é que está mandando em mim de fato? Né? Quando eu sou irascível, quando eu sou contencioso, quando eu sou... Enfim, né? Por que eu não consigo viver em paz com as pessoas, né? E a outra pergunta que muitas vezes eu faço, que está dentro dessa linha, é assim, onde é que está hoje aquele amor outrora dito eterno, né? Você encontra uma pessoa hoje, daqui um pouquinho você está dizendo, é a mulher da minha vida, é o homem da minha vida, é o meu companheiro de vida, quero passar a minha vida com essa pessoa, e aí faço votos fantásticos, etc. 2 anos depois, você só fala com essa pessoa através do seu advogado. O que aconteceu? Né? Então, essas questões, elas surgem para fazer-nos entender que o relacionamento humano não é óbvio. O relacionamento humano é a construção de possibilidades a partir das diferenças. Então, um dos grandes desafios que a gente tem aprendido, e eu tenho aprendido isso desde os anos 80, é de que as diferenças não são necessariamente ameaçadoras. As diferenças são possibilidades. E quando eu penso nisso dessa forma, isso muda todo o meu sistema de raciocínio. E eu vou lhe dar um exemplo bem prático, que acontece no Brasil hoje, exponencializado pelas polarizações políticas. Mas veja você, eu acho que a melhor forma de nós conversarmos é o diálogo. Mas a pior forma de dialogar é o debate. Porque no debate eu preciso defender o meu ponto de vista, você defender o seu ponto de vista. Ora as bolas, eu sei o que eu sei o que eu creio, eu sei o que eu penso, mas eu fico muito curioso em saber por que você pensa diferente, é diferente, atua diferente. Então, quando a gente conversa, não a partir do debate, mas a partir da reflexão, eu estimulo a aprendizagem relacional. E quando eu estimulo a aprendizagem relacional, eu deixo de querer competir com você para construir com você uma terceira via. E eu vou lhe dar um exemplo que ajuda muito a gente a entender isso. Na teoria das cores, você sabe que nós só temos 3 cores primárias, né? Que é o vermelho, o azul e o amarelo. Depois você tem a totalidade das cores, que é o branco, e a ausência das cores, que é o preto, né? Mas vamos pegar, dessas 5 cores, você cria todos os matizes que existem na palheta de cores. O verde é uma cor secundária. O verde surge quando eu misturo o amarelo com o azul. Então vamos pensar assim, praticamente, você é azul, eu sou amarelo. Se nós estamos aqui nesse bate-papo, o que surge daqui não é nem o azul, nem o amarelo. São diferentes tonalidades de verde. Então eu preciso começar a entender isso nos relacionamentos humanos. Eu começo com a minha namorada, aí a minha namorada é amarela, eu sou azul. Desse nosso relacionamento não será do jeito que ela quer, nem do jeito que eu quero. Será verde.
Agora, se eu entro num relacionamento, seja ele qualquer, e acho que tem que ser azul, eu me torno um tirano. Se ela acha que tem que ser amarelo, ela se torna uma tirana. E se nós não somos capazes de construir uma terceira via, a gente não consegue viver junto. Então, isso vale para tudo. Isso vale para amizade, isso vale para política, isso vale para relacionamento, isso vale para um bando de coisa, não é? Esse é um entendimento, é uma descoberta. Uhum. E o senhor encontrou justamente nesta ausência de harmonia, de entendimento, de diálogo, o senhor encontrou ali um caminho para ajudar as pessoas. Mas onde está a falha? Por que isto ocorre? É a nossa sociedade atual? É a nossa cultura? Isto é mais forte hoje? O que aconteceu que a gente hoje está vivendo essa dificuldade tão grande? Eu diria para você o seguinte, existe um processo histórico que nos conduz na vida, né? Eu não sei se houve um erro, mas houve uma orientação ao longo dos séculos, né? E notadamente a partir de um determinado momento no início do século XX, quando a gente resolveu olhar para as coisas a partir das massificações que as coisas sugerem. Então, por exemplo, em 1945, Charles Chaplin produziu um filme maravilhoso, chamado Tempos Modernos, que eu aconselho você que está me escutando a assistir. É um dos filmes mais brilhantes do Charles Chaplin, chamado Tempos Modernos. O que acontece nesse filme? Ele satiriza, critica, ironiza o processo de industrialização do mundo. Ou seja, eu pego uma pessoa brilhante, inteligentíssima, complexa, extremamente rica de possibilidades, e eu transformo essa pessoa num apertador de botões. E ela passa 8 horas da vida dela, todos os dias, 6 dias por semana, apertando botão. É isso que o Chaplin denuncia no filme dele. E aí ele diz o seguinte, me conte uma coisa, será que nós não conseguimos ser um pouco mais inteligentes para arranjar para essa pessoa um outro tipo de ocupação que exija dela o exercício da inteligência? Né? Então, esse é um ponto. Ou seja, nós transformamos a vida numa produção em série. E aí você chega para o seu filho e diz assim, não faz esse curso não, esse curso não dá dinheiro, faz aquele curso que aquele curso dá dinheiro. E aí o menino escolhe fazer um curso porque dá dinheiro e de repente passa o resto da vida dele sonhando com a aposentadoria porque ele ganha dinheiro, mas detesta o que faz. É uma outra possibilidade. A terceira possibilidade que acontece nisso é o seguinte, eu tenho que ser individualista, quer dizer, eu tenho que preservar a minha individualidade. Aí a pessoa chega e diz assim, eu vou me casar. Tá, mas eu vou preservar a minha individualidade. Eu digo, meu filho, você acabou de errar. Porque casamento é exatamente a combinação de individualidades. A amizade é a combinação de individualidades e não a preservação de individualidades. Ou seja, para eu me relacionar com você, eu tenho que interagir com você. Eu não posso fazer-me descer pela sua garganta ou extrair-me de mim mesmo a fórceps para a gente poder ter um relacionamento. A gente precisa construir a possibilidade dos nossos relacionamentos. E uma das coisas que a nossa sociedade parou de falar é sobre cooperação, é sobre comunidade, é sobre ajuda mútua. Deixa eu dizer uma coisa para você que é muito curiosa. Eu vou falar isso para você aqui também, olha aqui, ó, olhando, nós dois aqui, ó, olho no olho. Você sabe qual é o conceito da palavra lar? De onde é que vem a palavra lar? Você sabe? Qual é a origem da palavra lar? Não. Pois é, olha que bacana. A origem da palavra lar é fogo. Originalmente a palavra lar significa fogo. Daí lareira. Lareira é a casa do fogo. Reira é casa, lar, não, fogo. Lareira, casa do fogo. O problema é por que nós levamos o conceito de lar para dentro das nossas famílias para significar aconchego, acolhimento. Por que a gente fez isso? Porque os povos antigos viviam em torno do fogo. No final do dia, você se reunia em volta do fogo aceso. E ali você conversava, você discutia, você aprendia, você crescia, você disciplinava, você orientava, você fazia canções, declamava poesias, contava histórias, chorava.
O fogo acabava, você ia dormir, no outro dia acendia o fogo e a vida continuava. Tá, como é que é a nossa vida hoje? Qual foi a última vez que você teve uma experiência de lar? Qual foi a última vez que você teve uma experiência de lar? Né? Eu estava na minha casa um ano atrás, 2 anos atrás. Eu estava na minha casa e aí acabou a luz. Naquela época do apagão, acabou a luz. E aí eu fui para um lugar lá na minha casa que a gente chama de centro de convivência, né? Fui lá e peguei um violão, tudo apagado, botei uma vela ali no centro, comecei a tocar um violão, comecei a cantar umas canções. Daí um pouquinho meus filhos sentaram, meu genro, nora, netos, etc. E a gente começou a conversar, começou a rir, começou a chorar, aquela coisa toda. A minha filha, que estava sentada do meu lado, virou-se para mim e disse assim: pai, que bom que faltou a luz. Eu digo, por quê, filha? Porque se tivéssemos com a luz acesa, estavam todos nós nos seus quartos, com os computadores ligados, com as televisões ligadas, e a gente interagindo com a internet, aquela coisa toda. Eu digo, pois é, depois de muito tempo, nós estamos tendo a experiência de lar. Então, veja, quando eu tiro essa experiência das pessoas, em nome do que quer que seja, eu tiro das pessoas o que é mais essencial. Porque nós não fomos criados para sermos competitivos, muito pelo contrário, nós fomos criados para sermos colaborativos, porque eu não consigo fazer nada sozinho. Nós não fomos criados para sermos absolutos, nós fomos criados para sermos coletivos, daí o senso de comunidade. Eu preciso viver numa unidade comum com os outros, né? E eu fui criado não para ser autossuficiente, mas para ser autônomo. Eu tomo as minhas decisões, mas eu vivo em redes relacionais. Eu preciso de rede de ajuda. E só para concluir esse argumento, olha que coisa interessante. Você já parou para pensar quantas pessoas estão sendo mobilizadas para a gente fazer esse programa? Bastante, uma equipe grande. Uma equipe, aí, mas olha só, nós temos os câmeras, temos o pessoal da contra-regra, temos a direção, temos o pessoal da divulgação, temos esse pessoal todo. Mas se eu dissesse para você que nós temos mais de 3.000 pessoas, é porque a nossa mente, de repente, ela esbarra no limite. Mas, por exemplo, tem gente em Furnas garantindo energia elétrica. Tem gente garantindo a segurança para a gente poder ir e vir, tem gente garantindo o cuidado lá com o café que a gente vai tomar, tem gente cuidando da minha casa, tem gente cuidando... Ou seja, eu só posso estar aqui porque tem uma rede de ajuda que me ajuda a estar aqui. Então, eu preciso aprender que eu sou rede de ajuda para as pessoas e as pessoas são rede de ajuda para mim. Por isso, eu vivo em comunidade, vivo em rede de ajuda e vivo em cooperação. Se eu perco esses 3 pilares, eu destruo os nossos relacionamentos. O senhor já citou tanta coisa aqui que eu quero voltar um pouquinho em algumas delas. Vamos lá. Vamos voltar lá no comecinho, quando o senhor falou dos tempos modernos, o filme do Charlie Chaplin. Tem muita gente frustrada. Chega final de ano e isso parece que se torna muito mais latente ainda, porque a pessoa olha para o ano que passou e ela está insatisfeita. E frustrada também por razões como aquela que Charlie Chaplin identificou aqui no filme, com muita capacidade, com muito potencial, de ter feito algo mais, de ter feito algo diferente. E essa pessoa está se sentindo assim. Quando chega numa hora como essa agora de avaliação, como ajudar essa pessoa? Veja você, eu gosto dessa questão que você levanta, porque ela me faz pensar assim, eu posso todas as coisas, mas não posso tudo. Portanto, eu preciso fazer escolhas na minha vida. E fazer escolhas é ser capaz de dizer sim para um projeto de vida e dizer não para as outras coisas. Né? Os processos de decisão estão diretamente conectados a esse mecanismo. Ou seja, quando eu disse sim para essa roupa, eu tenho outras roupas em casa, né? Quando eu disse sim para essa roupa, eu disse não para as outras roupas, né? Então, tá, eu vou vir de terno listadinho, terno risca de giz preto, etc, etc, etc. Mas eu disse não para o meu terno marrom, eu disse não para os outros ternos que eu tenho em casa. Qual é o grande problema? É que eu venho aqui vestido com esse terno e fico aqui pensando assim, mas eu devia ter vindo com o terno vermelho, eu devia ter vindo com o terno marrom, eu devia ter vindo com o terno, eu não fiz uma boa escolha. Meu amigo, isso não existe mais. O Carlyle, um grande historiador americano, diz que a vida não tem si. A vida não tem si. E todas as vezes que eu uso o si
para avaliar o passado, eu desenvolvo uma patologia relacional chamada imbecilismo. O que é o imbecilismo? Imbecilismo é quando eu penso assim, se eu tivesse feito outro curso, se eu tivesse escolhido outro emprego, se eu tivesse me casado com outra pessoa. Isso é imbecilismo, porque essa possibilidade não existe mais. Então o que eu preciso pensar? Eu preciso pensar o seguinte, se o passado não existe mais, eu não posso voltar ao passado para decidir diferente, eu preciso que este momento valha a pena. Então o grande problema nosso da frustração é quando a gente acha que a gente pode ser hoje uma decisão que a gente não tomou no passado. Então a gente ajuda essas pessoas dizendo o seguinte, olha para frente agora e pensa o seguinte, o que eu posso fazer no próximo passo, olhando para o próximo futuro? Você não pode tudo. E essa é uma crítica que eu faço aos ajudadores de plantão, né, que dizem para as pessoas o seguinte, você pode, você consegue, você merece. Não. Tem coisa que você não pode, tem coisa que você não merece, tem coisa que você não consegue. Conviva com isso. Conviva com isso. A vida humana é assim. Mas eu sou livre. Vamos pensar um pouquinho? Vamos pensar um pouquinho? Eu sou livre? Sou, mas eu não posso fazer um bando de coisas, sabe por quê? Porque eu tenho uma mulher na minha casa, porque eu tenho um filho na minha casa, porque eu tenho netos na minha casa, porque eu tenho clientes na minha casa, eu preciso cuidar deles. Então, quando eu abro mão de certas coisas que me são adjetivas para ser substantivamente consistente, para dar uma esperança de vida, para dar um exemplo de vida, para ser inspirador, assim como outros são comigo, eu não posso fazer tudo. Eu não posso dizer o que eu quero. Eu preciso ser inteligente, relacionalmente falando, para poder ter uma vida que se equilibra por aquilo que é essencialmente possível e bonito. E se alguém acredita em certos engodos, assim, é capaz de se tornar um problema, tornar a sua vida muito mais problemática. Eu diria para você, além disso, o que é um fato, né, dizer para as pessoas o seguinte, olha, você tem que fazer escolhas. Tem que fazer escolhas, portanto, você tem que dizer não. Agora, por outro lado, legitimar tudo a todo custo, a qualquer preço, leva-nos para um buraco da inexistencialidade. Ou seja, eu passo a viver relações que não são substantivas para mim. Então, veja, quando eu me tomo uma decisão substantiva, eu invoco em mim aquilo que existe de mais precioso, de mais sagrado. E aí eu fico pensando assim, né? Olha só que interessante. As pessoas, a grande parte dos referenciais que nós temos no mundo, aprenderam isso e nos ensinaram isso. Por exemplo, o Evangelho de Lucas traz uma experiência de Jesus maravilhosa. Lucas relata que num determinado momento da vida de Jesus, os gregos foram a Jerusalém encontrar-se com Jesus. E chegaram lá e disseram, Jesus, olha, vamos a Atenas. Para de falar essas bobagens aqui para esse bando de ignorante, vão para Atenas, lá o senhor tem o Areópago, lá o senhor tem um grande fórum de discussão política. E Jesus dá uma resposta para os gregos, que é uma das respostas mais lindas que contém os evangelhos. Lucas é que fala isso. Jesus vira para os gregos e diz assim, se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Mas se o grão de trigo morrer, ele vai frutificar para o mundo. E aí ele diz não para a Grécia e diz sim para o Calvário. E ele se torna quem ele sempre foi. A pergunta que a gente muitas vezes faz é o seguinte, será que se eu oferecesse um cargo de senador na corte romana para Jesus, será que ele aceitaria? Não, mas não vamos pensar nisso não. Não vamos pensar não, porque Jesus é Jesus, o buraco é mais embaixo, né? Vamos pensar numa coisa mais prática. Tá bom. Mandela passou 27 anos preso. Por quê? Porque ele dizia que as pessoas eram iguais. Ele poderia dizer diferente. Ele diz, não, vamos separar. Aqui o apartheid funciona. Brancos de um lado, negros do outro, e aqui uma relação de poder. Concordamos com o apartheid. Ele disse, não, o apartheid está errado. As pessoas são iguais. E por causa disso ele foi preso. A pergunta que muitas vezes eu faço para os meus clientes... Suportou 27 anos
porque acreditava no ideal. Acreditava no ideal. A pergunta que eu faço muito para as pessoas é o seguinte: a sua vida tem valido a pena? Porque quando a nossa vida vale a pena, morrer é um detalhe. Tem um livro que eu gosto muito que é assim: morrer é um dia que vale a pena viver. Olha que título interessante, né? Quer dizer, quando é que morrer valeu a pena viver? É quando eu olho para a minha vida e digo: olha, essa minha vida teve um significado. Portanto, não é a quanto que você ganha, não é onde você mora, não é o que é que você tem, mas é o quanto que você é coerente com você mesmo. E é essa coerência que você tem com você mesmo que invoca as grandes virtudes universais, né? Bondade, equidade, verdade, coragem, né? E outras tantas, né? Que me coloca no mundo como um agente pacificador. Quer dizer, se eu entendo essas coisas, eu vou continuar sendo um médico, mas vou olhar para a medicina a partir do humanismo, né? Eu vou olhar para a advocacia a partir do humanismo. Quer dizer, eu não sou médico porque eu quero ganhar dinheiro. Eu sou médico porque eu quero cuidar da saúde, porque eu me apaixono por resolver os problemas de saúde das pessoas. E eu ganho dinheiro com isso. Então, veja, é esse movimento que a inteligência relacional traz para nós, né? Professor, isso tocou também, eu volto novamente no filme de Charlie Chaplin. Sim, perfeito. Tempos modernos. Os tempos modernos, eles trouxeram para nós benefícios inegáveis, irrenunciáveis. Mas quando o senhor citou o exemplo do apagão e daquele momento em família, a gente percebe que quando algo da modernidade falha, nos permite viver uma experiência que para nós também é indispensável e que talvez seja aquilo que esteja hoje nos fazendo falta para sermos melhores. Como entender isso? Pois é, porque veja você, eu tenho muitos clientes que são CEOs de grandes organizações, executivos de alto nível, etc. E uma das perguntas que eu sempre faço para eles é o seguinte: você trabalha 16 horas por dia em nome do quê? Em nome do quê? Vocês que estão nos escutando sabem disso melhor do que eu. De que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder as coisas mais substantivas na sua vida? Você, imagine, olha que coisa, você trabalha 16 horas por dia. De onde é que você tira tempo para isso? Você tira tempo do seu relacionamento com seus filhos, do seu relacionamento com sua esposa, seu esposo, sua companheira. Você tira tempo da sua própria saúde relacional. A pergunta é: você ganha 100 mil por mês, vale a pena? Veja, eu não estou aqui para dizer se vale a pena ou se não vale a pena, eu estou simplesmente provocando a você uma reflexão. Porque, repare, é isso que nos permite fazer escolhas. Por exemplo, eu tenho hoje uma tecnologia soberba que me assedia o tempo inteiro. A minha humanidade se torna melhor não quando eu nego a tecnologia, mas quando eu sou capaz de fazer escolhas na minha relação com a tecnologia. Então, por exemplo, o celular. Vamos pegar um exemplo do celular. É um instrumento de trabalho fantástico. Hoje eu só uso o celular. Ali está tudo, está a minha vida, está banco, está passagem aérea, está tudo ali dentro. Agora, bom, então eu vou negar o celular? Não. Eu vou negar a tecnologia das redes sociais? Não. Mas isso me faz agora olhar para estas coisas com um olhar um pouco mais criterioso. Então eu crio os meus rituais para o uso do celular. Então veja, eu estou na hora do almoço, o celular está desligado, né? Inclusive as notificações, depois eu ligo esse negócio. Por quê? Porque senão eu crio uma relação com você aonde aquela coisa está determinando a nossa relação. Então a minha pergunta às vezes que eu faço para as pessoas é o seguinte: se você trabalha 16 horas por dia, é porque você não delega, não capacita, não prioriza e não confia. Porque quem confia, capacita, prioriza e delega, tem tempo. Tempo para quê? Para fazer as coisas que são essenciais na minha vida. Então veja, se eu trabalho 16 horas por dia e não tenho tempo de ir para uma academia, de ficar com a minha esposa, de brincar com o meu filho, de ser cavalinho para o meu neto, vale a pena trabalhar desse tanto para quê?
Aí as pessoas dizem, bom, mas é porque eu preciso da qualidade de vida. Tá, então vamos continuar discutindo. O que é qualidade de vida? Qualidade de vida é a capacidade que você tem de ser harmônico, de estabelecer paz, de criar uma relação construtiva, de criar uma reciprocidade inspiradora, que te leva para o trabalho, que te leva para a vida social, que te leva para a sua vida pessoal, que te leva para tudo. Ou seja, um dos defeitos, e você me faz esse questionamento há um pouco tempo, o que é que deu errado? Uma das coisas que deu errado no mundo é a tentativa de monetarização de tudo. A gente acha que o dinheiro serve e vale para tudo. Será? Olha, do alto dos meus 67 anos de idade, eu tenho descoberto que não. As pessoas às vezes me perguntam assim, mas quantas horas você trabalha por dia? Eu trabalho pouquíssimo, pouquíssimo. E como é que é a sua agenda? Corrida? Eu digo, nada, minha agenda é uma das agendas mais tranquilas que existe no mundo. A sua agenda não é cheia? A minha agenda é cheia. A minha agenda é hiperlotada de espaços vazios. Porque eu escolho hoje o que eu quero fazer. As pessoas dizem, mas isso não pode ser assim. É claro que não, né? Mas eu trabalhei para isso. Então, hoje eu quero ter tempo para minha esposa, quero ter tempo para andar de bicicleta, quero ter tempo para brincar com os meus netos, quero ter tempo para conversar com os meus filhos e quero ter tempo para produzir. E teve um tempo para vir aqui na Canção Graças a Deus. Falar com tanta gente nesta véspera de virada de ano. E que foi honrado, o sentimento de honra pela escolha. Eu vou ter que interromper, o nosso primeiro bloco já se esgotou. Vamos lá. Mas eu tenho certeza que está valendo a pena, sobretudo para você que está nos acompanhando aí agora, e daqui a pouco o nosso bate-papo vai continuar. Mas eu quero fazer uma confidência. A minha primeira pergunta a ele, eu ainda não consegui fazer. Tão agradável que está a conversa e ela foi por um caminho tão bom. Obrigado. A gente vai para o intervalo aqui, um programa cheio de surpresas e volta daqui a pouco. Procurar ser uma pessoa melhor a cada dia, né? Porque a gente sempre precisa se aperfeiçoar e melhorar. Ninguém é perfeito, né? É uma coisa que eu comento sempre com meu marido, que a gente sempre... É um desafio que a gente busca diariamente, né? Preciso manter a paz, a tranquilidade e bola para frente. Paciência, resiliência... É isso que eu pretendo mudar. Ficar mais tempo com a família, viajar. Talvez eu tenho planos de me aposentar, né? Para cuidar mais de mim. História, sempre há tempo pra recomeçar. Alegria diferente invade a mente. Com a minha fé vou caminhar. Eu só espero em ti e o meu viver vou te entregar. És meu maior amor que a cada dia me faz sonhar. De volta no nosso Além da Notícia da noite de hoje, uma noite bem especial nessa antevéspera do nosso novo ano que está chegando. Daqui a pouco será 2022. E o programa de hoje ele é bastante reflexivo mesmo. Aliás, ao longo dele, algumas pessoas estão dizendo aí que esperam mudar em suas vidas para o ano que vem. Também eu contei aqui para o professor Homero Reis, nosso convidado especial da noite de hoje, contei para ele que eu não consegui fazer a primeira pergunta ainda, de tão agradável que estava a nossa conversa no primeiro bloco. Mas a pergunta que eu havia pensado, professor, era exatamente aquela: o que é indispensável quando o senhor, nesta época de ano agora, é convidado para alguma palestra? O que é indispensável se tocar em palestras de fim de ano? Não existe assim um manual, né, para isso, mas o que é recorrente é normalmente o seguinte: primeiro, uma honesta avaliação de como foi nossa conduta nesse ano, né?
Isso é um ponto que eu acho fundamental, porque nós nem sempre estamos acostumados à auto-honestidade, né? Então a gente precisa olhar para o espelho e perguntar, espelho, espelho meu, o que eu andei fazendo esse ano, né? Esse é um primeiro ponto que não pode faltar. O segundo ponto é uma reflexão profunda sobre o nosso processo de aprendizagem, né? O que eu aprendi nesse ano, né? E, conjugando a aprendizagem com a honestidade, né? Qual foi a capacidade que eu tenho e que desenvolvi de aprender o que eu errei, né? E que parte desse erro foi responsabilidade minha. E a terceira coisa que não pode faltar é a construção de expectativas para o ano que vem, né? Então tá, você errou, você está fazendo uma honesta avaliação do seu ano, mas agora olha para frente, né? O que você quer que aconteça o ano que vem? Porque, veja, nada acontece por acaso e tudo acontece a partir do nosso esforço, né? Então, veja, toma cuidado com os milagres, porque a gente precisa ser agente deles, né? Então, avalie-se sinceramente, aprenda sinceramente e projete-se sinceramente, estando disposto a agir na direção das suas próprias escolhas. E quem acertou ao longo desse ano e percebeu que acertou, não descuide mais. Incorpore a atitude, é isso mesmo. Professor, eu estou aqui com algumas obras do senhor e vou lhe pedir um comentário sobre algumas delas, porque se aplicam exatamente agora, nesse momento do ano que a gente está para virar, não é? Olha só, o senhor trata de temas maravilhosos em muitas de suas obras, e eu gostei bastante, elenquei algumas só, porque são tantas. Por exemplo, no livro Um Passeio pela Filosofia, o senhor fala que as coisas não acontecem por acaso e nada é tão novidade assim. Por quê? Nada acontece por acaso. Veja, o que nos faz estabelecer uma relação com as coisas é de uma forma um pouco mais objetiva e clara. Por exemplo, o conceito de problema para a inteligência relacional é um conceito tutorial e não um conceito negativo. As pessoas às vezes dizem, eu estou vivendo um problema. A inteligência relacional diz, ótimo, porque o problema te ensina que você não tem a competência para resolvê-lo. Se você tiver a competência, ele deixa de ser problema. Então, se eu olho para isso com a perspectiva da aprendizagem, o problema é um tutorial para eu desenvolver as minhas relações com o mundo e com todas as outras coisas. Então, nada é tão novo assim, né? E as coisas têm um propósito de construir novas relações conosco. Vou destacar um outro livro do senhor. Gente inteligente sabe se relacionar. O senhor concorda que essa continua sendo uma fragilidade humana? Todavia, eu fico, às vezes, questionado. Nós somos inteligentes. Por que isso continua sendo um problema? Porque nós somos inteligentes, mas a gente nunca olhou para as obviedades da nossa inteligência, né? Veja, ser inteligente é ser capaz de ler dentro das coisas. A palavra intellegire, né? Ler dentro. Um mecânico é inteligente porque ele sabe ler dentro de uma máquina. O advogado é inteligente porque ele lê o espírito da lei. O médico é inteligente porque ele lê o corpo humano. Mas quem é que lhe ensinou a ler as suas relações? O coração do outro. Exato. Então, veja, se eu não sei me relacionar com você, eu não percebo o que você pode contribuir comigo. E nem eu o que eu posso contribuir com você. Então, esse é o grande desafio da inteligência. Por isso que esse livro, eu escrevi Gente Inteligente Sabe Se Relacionar, porque uma das características da nossa inteligência é a qualidade do nosso relacionamento. Tem casas, e você conhece, eu também as conheço, que são verdadeiros infernos. Pai não fala com mãe, que briga com o filho, que discute com o cunhado, que xinga o vizinho. A pergunta toda é, precisa ser assim? Será que isso não é também uma denúncia clara da nossa dificuldade relacional? E quando a inteligência não basta para se compreender, para se entender, para se resolver essas questões? Ronaldo, aí o bicho pega, né? Porque aí não sobra nada.
Porque, veja, a inteligência foi feita para bastar. Ela não é absoluta, mas ela é um caminho sobremodo excelente. É um dom do Criador. Então, veja, se eu não posso contar com isso, né, eu não posso contar com mais nada. Agora, o exercício da inteligência não é imediatista como nós queremos. Ou seja, eu quero estralar o dedo e as coisas acontecem. E tem um exemplo irônico sobre isso, que é o seguinte: os 2 títulos de livros que mais se vende hoje no planeta são livros de gastronomia e livros de dieta. Você percebeu o absurdo que é isso? Quer dizer, quais são os 2 títulos que mais se vendem no planeta hoje, né? Dieta e gastronomia. Porque as pessoas acham que se comprar um livro de dieta vão emagrecer. E se comprar um livro de gastronomia vão aprender a comer melhor. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quer dizer, esses livros trazem informações valiosas, mas se eu quero ter uma alimentação saudável, eu preciso fazer escolhas saudáveis. Eu preciso ler nos livros, mas a decisão é minha. Veja, eu hoje tenho 86 quilos, mas pesava 120 há 4, 5 anos atrás. Por aí. E eu fui no médico, um médico meu antiquíssimo, um amigo, e esse médico, um dia eu fui lá na consulta e ele virou-se para mim e disse: olha, eu não vou te consultar, não. Eu digo: o que aconteceu? Ele diz: aconteceu o seguinte, você vem aqui de 2 em 2 meses para ver seus exames, fazer seus exames, obter as informações minhas, etc. E o seu grande objetivo é emagrecer, é ter uma vida saudável. Eu digo: sim, e você não pode me ajudar? Ele diz: já te ajudei, agora o problema é seu. Então não adianta você ficar vindo aqui de 2 em 2 meses se você não adquire consciência de que você precisa do esforço. Então, enquanto você não resolver mudar de vida, eu não vou ficar sendo sua muleta. Cara, aquilo foi uma paulada, só digna dos grandes amigos. Ele já deixou de ser médico há muito tempo e virou meu grande amigo, né? E aí, a partir daí, eu digo: vou levar a sério. Comecei a me alimentar melhor, fazer atividade física, etc. Saí dos 120, caí nos 86 que eu estou até agora. Então, veja, a gente precisa parar com essa ilusão de que as coisas acontecem simplesmente porque nós temos a intenção de que elas aconteçam. A gente começa com a intenção, depois a gente vai para a atenção. Depois a gente vai para a objetivação, depois a gente vai para o esforço, aí a gente tem o resultado. Isto é ótimo para esta virada de ano. Obrigado. Seguindo aqui mais ainda, outra obra do Senhor que eu peço um destaque. Gente inteligente se olha no espelho. Por que é importante olhar no espelho? O senhor já havia mencionado agora há pouco isso. Por uma razão muito simples. E esse é um exercício que eu faço às vezes com alguns dos meus clientes. Eu digo o seguinte: vai para o espelho e olha. Olha para o espelho. O que é que você vê no espelho que você não gosta? Porque tudo que você vê no espelho é resultado da sua escolha. Tudo? Não, grande parte. É claro que eu não posso mudar a minha altura, não posso mudar a cor da minha pele, não posso mudar a cor dos meus olhos, mas eu posso mudar um bando de coisa. Então tem gente que olha no espelho e diz assim: não gosto do meu nariz. Você tem todo o direito de não gostar do seu nariz. Mas a partir do momento que você olhou no espelho e constatou que você não gosta do seu nariz, você tem 2 coisas a fazer. Ou aprende a gostar, ou vai no médico e diz: modifica. Agora, o que é que você não pode fazer? É passar a sua vida inteira olhando para o espelho, dizendo que não gosta do seu nariz e não fazer nada. Isso é um comportamento doentio. E veja, eu sou tão treinado a ter comportamentos doentios que eu aceito comportamento abusivo, eu aceito relacionamentos tóxicos, eu aceito emprego que não resolve nada na minha vida, eu aceito um bando de coisas na minha vida porque eu não olho para o espelho. Agora, na hora que eu olho para o espelho e diz assim: olha, eu vou consertar esse nariz. Opa, eu tenho um objetivo na vida. Eu vou consertar as minhas relações com meu marido, com meu companheiro, com a minha esposa. Eu vou consertar essas relações. Muitas vezes dizendo não. Mas eu preciso ter coragem para poder fazer isso. Então, a responsabilidade incondicional é quando eu assumo responsabilidade pela qualidade de vida que eu tenho. Eu não posso ter tudo, mas posso fazer boas escolhas. E a segunda é o protagonismo não predatório.
faça o que você precisa fazer, sem incomodar as outras pessoas, sem machucar as outras pessoas. Faça o que você tem que fazer, cuidando das outras pessoas. E se por acaso você machucar as outras pessoas, você vai lá, pede desculpa, pede perdão, reconcilia, retoma, mas você protagonizou. Agora, ficar esperando que as coisas me caiam no colo pela responsabilidade que não é minha, isso é de um nível de infantilidade insuportável só para pessoas que não olham no espelho. Porque quem olha no espelho modifica a sua vida. Quando o senhor falou de olhar no espelho, eu me lembrei aqui uma historinha que um padre contou. Ele disse que visitando certa escola, só de crianças, ele chegou lá e disse: criançada, qual é a primeira coisa que a gente deve fazer de manhã quando acorda? Aí as crianças: tomar café. Ele falou: não, não é tomar café. A primeira coisa que a gente faz de manhã quando acorda, a gente se ajoelha, pede a bênção ao Papai do Céu e reza. Agora, qual é a segunda coisa que a gente faz de manhã quando acorda? Aí as crianças: tomar café. Ele falou: não, a gente vai no banheiro e escova os dentes. E agora, qual é a terceira coisa que a gente faz de manhã quando acorda? As crianças: tomar café. Ele: não, dá 3 risadinhas no espelho e diga: eu sou filho de Deus e sou feliz. Aí depois diz: qual é a primeira coisa que a gente faz, a quarta coisa que a gente faz quando acorda? Tomar café. Não, vai pedir a bênção ao papai e a mamãe e depois vai tomar café. Mas olhar no espelho estava lá. Olhar no espelho estava lá. Temos que fazer isso, é isso mesmo. Vamos lá. Tem um livro que eu achei muito interessante. Esse eu gostei bastante. Branca de Neve e os Sistemas Gerenciais. Aqui o senhor traz contos, histórias, reflexões. Eu diria o seguinte: histórias, contos, reflexões, como eu acabei de contar aqui do padre, sempre são importantes para quebrar alguma mente endurecida. Perfeito. Um coração também endurecido. Perfeito. E que história o senhor poderia contar agora nesta antevéspera aqui de virada de ano, que seria importante para nós? Eu diria para você assim, nesse livro eu fiz uma coisa que me incomodava muito. Era a banalização das histórias infantis. Então, o que eu peguei nesse livro, pegar todas essas histórias infantis, né? Branca de Neve, Patinho Feio, Chapeuzinho Vermelho, e eu conto essas histórias como estão nos livros, e depois eu faço uma releitura dessas histórias. Por isso, eu comecei com a Branca de Neve e os sistemas gerenciais. Já que você me pediu uma história, eu vou te contar a história da Branca de Neve. Por favor. Né, porque é o que encabeça o livro, que dá título ao livro. Né? A história da Branca de Neve, vamos resumi-la, né, em função do nosso tempo, é uma história relativamente complexa, mas na sua simplicidade, ela fala da relação da madrasta com o espelho. Não tem nada a ver com a Branca de Neve. A Branca de Neve é uma personagem secundária nessa história. Quem colocou a Branca de Neve em evidência foram os filmes da Disney. Mas, originalmente, a história da Branca de Neve é centrada na relação da madrasta com o espelho. E qual é o centro dessa história? O centro dessa história é o seguinte: a madrasta chega para o espelho e diz assim: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? E o espelho responde: não. E está tudo em paz. A madrasta está em paz, o reino está em paz, a Branca de Neve está em paz, está todo mundo feliz. Segundo episódio: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? Não. Branca de Neve em paz, reino em paz, madrasta em paz, espelho em paz, está tudo certinho. Até que um dia, a madrasta chega para o espelho e diz: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? O espelho diz: existe. É a Branca de Neve. Aí ela vira bruxa, contrata um caçador, quebra o espelho, toca terror no reino e manda matar a Branca de Neve. Moral da história: em que é que você se transforma quando alguém diz o que você não quer ouvir? Fantástico. Fantástico. Não preciso perguntar mais nada sobre esse livro. Tem outras histórias lindas aí. Sabedoria, a competência perdida. Eu escrevi esse livro porque as pessoas viviam me dizendo assim: Salomão foi o homem mais sábio de toda a história, não houve homem mais sábio do que ele. Eu comecei a olhar para isso e disse assim: peraí, vamos olhar para isso por um outro olhar. Salomão foi um homem sapientíssimo,
mas teve uma péssima capacidade de educar os filhos, dividir os reinos. Os filhos dele foram verdadeiras tragédias nacionais, trouxe a idolatria para dentro da comunidade israelita na época. Salomão não foi essa coisinha tão deliciosa que a gente imagina, mas ele foi um personagem absolutamente fantástico na história de Israel e trouxe sabedorias maravilhosas para nós, o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, etc, etc, etc. E aí eu comecei a ler Salomão, dizendo assim, tá, se ele foi o homem mais sábio do mundo, quais são os temas que estão presentes na sua agenda? E eu descobri coisas assim muito interessantes, daí o livro, né, a competência perdida. Por exemplo, Salomão, quando assume o reino, isso está lá, parece que é 2 Reis 12, né? Enfim, não me recordo do endereço correto, mas quando Davi está morrendo e ele chama o seu filho herdeiro, Salomão, ele diz para Salomão uma frase que eu acho linda, e fica para você pensar nessa frase. A frase é assim: se você estivesse morrendo e tivesse uma última frase a dizer para o seu filho, que frase você diria? O que é que você diria para o seu filho, a última frase da sua vida? Davi chama Salomão, ele está morrendo, e Davi vira para Salomão e diz assim: seja homem. Seja homem. E morre. Né? E Salomão assume o reino a partir dessa frase, dessas declarações. A pergunta que está por trás disso é: como é que esse princípio orientou a vida do Salomão? É óbvio que Davi não queria dizer para Salomão seja homem no sentido de gênero, mas seja homem no sentido de faça as coisas que estão determinadas para que você faça. Uhum. Ou seja, tenha coragem de ser rei. Eu escutei isso do meu pai quando eu era pequeno. Seja homem. Seja homem. Diante dos compromissos que ele esperava que eu assumisse. Pois é, veja, não tem nada a ver com gênero isso. Isso está dizendo o seguinte: faça o que você está programado para fazer. Seja o personagem protagonista da sua história. E olha que coisa interessante, eu não vou me delongar nisso. Olha que coisa interessante. Salomão assume, e a primeira questão que é apresentada para ele não é uma questão de Estado. É a questão daquela mulher que reivindica um filho. Sim. E Salomão diz: vamos cortar no meio, da metade para uma, metade para outra. E aí a mulher que estava ali para o que desse e viesse, diz: pode matar. E a mãe disse: não pode, deixa vivo com ela. Dê para ela. E aí Salomão diz: essa é a verdadeira mãe. Ou seja, a primeira questão de Salomão é uma questão de humanidade. Então ele gerencia o reino a partir da generosidade humanística. E essa é uma pergunta que eu faço para os nossos governantes. Você quer que o seu povo esteja bem ou você quer estar certo? Qual é o princípio que gerencia suas relações com as pessoas? Seja homem, faça o que você tem que fazer. E procurar fazer o bem, cuidar da minha família, trabalhar bastante, que eu sou profissional do trabalho, e é isso. Agora eu vou começar a faculdade e terminei a escola e pretendo também começar a trabalhar e aproveitar também com a minha família. Preciso servir mais o Senhor. Como eu sou cristã, esse ano acho que eu tive em falha com o Senhor. Por conta da pandemia a gente reuniu menos e a gente buscou menos, mas esse ano eu quero dar o meu tudo, o meu melhor para o Senhor. Virada de ano, nós estamos aqui hoje ouvindo o professor Homero Reis, que está nos ajudando a refletir sobre a nossa vida hoje, sobre o que a gente está desejando para o ano que vem, e quanta gente desejando coisas novas, fazendo planos. E aquela pergunta que nós estamos fazendo hoje também para tanta gente aqui no programa é: o que eu espero mudar no ano que vem? Porque é importante se fazer essa pergunta. Claro. O que eu espero mudar no ano que vem? São as 3 coisas que você falou que não pode faltar numa palestra, né? Uma boa avaliação, uma boa conscientização e uma boa projeção de futuro. Né? A gente vai para o intervalo, olha aí a surpresa que vem, e daqui a pouco estaremos de volta. Ano novo, recomeço, nova chance de ser melhor, esperança de um futuro que o Senhor preparou para nós.
De volta aqui na sequência do nosso Além da Notícia da noite de hoje, especialíssimo. Daqui a pouco será Ano Novo e a gente quer terminar este programa como um grande presente reflexivo para você que nos acompanha no Brasil, em tantas partes do mundo. Estou recebendo hoje aqui com muito prazer o professor Homero Reis, conhecidíssimo palestrante nacional. Professor, eu estou me lembrando de um mendigo que estava morrendo de fome. E ele entrou numa cidade gritando: eu sei onde tem aqui nessa cidade uma planta que faz milagres. E ele foi gritando, gritando, até que um homem viu que ele estava gritando aquilo e disse: me leve lá. Ele falou: mas primeiro, por favor, me dê um prato de comida que eu estou com fome. O homem deu um prato de comida para ele. Ele disse: agora me leve lá onde tem essa árvore milagrosa. Sim, vamos lá, eu vou levar o senhor. E aí ele foi com o homem, andou certo ponto. Quando chegou, ele viu um arrozal. Aí ele disse: aqui está a árvore que faz milagres. Aí, mas isso é um pé de arroz. Ele falou: sim, essa árvore faz um milagre. Se o senhor não tivesse me dado aquele prato de arroz, eu estava morto de fome. É isso. Nós temos essa árvore dos milagres assim tão perto de nós? Eu diria para você o seguinte, essa questão é uma questão complexa, porque ela tem, né, ela tem as suas variações. A primeira delas, eu diria o seguinte, se você não sabe o que tem na mão, você não sabe o que fazer com aquilo, né? E se você não sabe o que fazer com aquilo, a vida pode ser uma tragédia ou pode ser um sucesso. Tem um caso real, um sujeito ganhou de herança uma terra no interior de um determinado país. Eu não sei os detalhes dessa história, mas isso está num livro chamado Administração Avançada, de dois autores chamados Warren e Bennis. Eu não sei dos detalhes da história, mas a história é mais ou menos assim. O sujeito ganha uma herança desse terreno, no meio, e aí ele vai lá receber a sua herança. E aí o cara diz: ó, a gente só pode chegar lá na sua herança de helicóptero. Aí subiram no helicóptero, blá, 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 blá. E daí um pouquinho ele começa a ficar incomodado e vira para o piloto e diz assim: me conte uma coisa, que hora que nós vamos chegar? Ele diz: depende, porque nós já chegamos, tem meia hora. Eu só estou andando para você ver o que você ganhou. Aí ele diz: espera aí, o que eu ganhei é isso que está aqui embaixo? Ele diz: é isso que está aqui embaixo. Ele diz: mas que absurdo, desce. Aí ele desceu o helicóptero, olhou e disse: mas peraí, aqui é um deserto, aqui não dá nada, só tem bicho peçonhento aqui dentro, o que eu vou fazer com isso? Aí o piloto do helicóptero diz: olha, o que o senhor vai fazer eu não sei, mas se o senhor quiser se desfazer desse terreno, eu compro. Ele disse: não vale nada, eu vendo isso aí por qualquer coisa, nem petróleo tem aí embaixo. E vendeu o terreno por uma porcaria qualquer. O dono do helicóptero comprou aquele terreno, etc, etc. Resumo da ópera: ele transformou aquele espaço numa fazenda de criação de bichos peçonhentos. Cobras, escorpiões, aranhas, lagartos, tudo que produz veneno, ele criou naquele espaço que era propício para isso. Resumo da história: hoje ele é um dos maiores fornecedores de peçonha para os grandes laboratórios do mundo. O cara riquíssimo criou uma das maiores empresas fornecedoras de peçonha do planeta. Repare, eu posso olhar para um deserto e dizer: olha, isso não serve para nada. Ou eu posso olhar para um deserto e dizer: o que eu posso fazer com isso? Quem é que imaginava que um rato desenhado numa travessia do Atlântico pelo Disney se tornasse um dos maiores impérios econômicos do planeta? Então, se você não sabe o que é que você tem na mão, você não sabe o que você vai fazer da vida. Por isso, o grande objetivo nosso é entender o seguinte: nós somos dotados de certas habilidades e competências adquiridas também ao longo da vida, para as quais a gente precisa olhar com o olhar de quem transforma aquilo em algo que seja importante para o outro, né? É o caso, por exemplo, a gente gosta muito de comentar as obras de Picasso, de Gaudí, etc, etc, né? Porque são pessoas referências no mundo na área das artes plásticas. A pergunta é: você já pensou ser pai do Picasso? Né? Aquele menino botava fogo no rabo do gato para ver o que acontecia, aquele negócio todo, né? A gente fala do Picasso hoje com grande orgulho, né? Mas já pensou ser pai dele? Você já pensou ser pai do Freud, que abandona a medicina para começar a pensar
nessas coisas da mente humana, né? Então, veja, eu diria para você o seguinte, nada tem valor até que você dê o valor que o outro reconheça como uma necessidade. E aí você passa a ser vida a serviço da vida. E isso nos torna essenciais. Deixa eu tomar o tema de valor que o senhor acaba de mencionar. O Prêmio Nobel de Literatura peruano, o Mário Vargas Llosa, se permitiu uma pequena reflexão. Ele escreveu um ensaio sobre a crise da cultura em nossos tempos, no livro dele, A Civilização do Espetáculo. Excelente. E ali ele fala de um declínio dos padrões intelectuais de nossos tempos e que isto atende a uma necessidade subjetiva forte. Quando vemos tantos medíocres ocupando posições de destaque no cenário cultural e quando vemos a proliferação de tanta produção irrelevante de valor estético duvidoso, é natural sentir que alguma coisa está errada. E ele afirma enfaticamente esse declínio das referências e diz que esse declínio se deve ao fato de termos passado a pensar que a necessidade de entreter-se é superior ao objetivo da vida. Nós estamos hoje no momento de uma forte reflexão sobre a questão cultural mundial, né? Veja você, o Mário Vargas Llosa escreveu esse livro, A Civilização do Espetáculo, mas uns 10 anos antes, o Guy Debord, um francês, escreveu um livro chamado A Sociedade do Espetáculo. E o que esses dois livros têm em comum, aliás, tem um filme sendo rodado agora, chamado Não Olhe Para Cima, que é um filme fantástico que mostra como é que nós transformamos tudo na vida em espetáculo. Quer dizer, quando você olha para a televisão, quando você olha para as redes sociais, quando você olha para tudo hoje no mundo, você descobre esse absurdo. O absurdo é o seguinte: o sujeito tem uma tragédia, o sujeito bota lá a imagem, filma, joga isso, né? Dora essa pílula, aqui, só falta cobrar ingresso para você ir lá ver a tragédia. O que o Vargas Llosa queria dizer, e o Guy Debord também, na Sociedade do Espetáculo, na Civilização do Espetáculo, ele queria dizer o seguinte: nós fomos por um caminho de transformar a tragédia humana em entretenimento. Então, o assassinato vira programa de televisão, né? Tragédias de relacionamentos humanos viram programa de televisão, viram reality shows. Novelas. Viram novelas. E o que você está dizendo é o seguinte: a gente está falando contra isso? Não. A gente está falando o seguinte: qual é o valor que você pretende comunicar a partir do momento que você está transmitindo o que está transmitindo. Porque, veja, Ronaldo, tem uma coisa e aí me incomoda profundamente como pesquisador, como cientista social. O que me incomoda profundamente é que a sociedade do espetáculo tira de nós a capacidade da indignação. Eu já acho que é tudo normal. Eu trato a tragédia humana com uma naturalidade espartana, eu diria, né? De você achar que é isso mesmo. Espera aí, é isso mesmo? Quer dizer, quando você olha para o mundo que nós estamos criando, onde as pessoas expõem a sua virulência, a sua selvageria, a sua irascividade, a sua beligerância nas relações, para que todo mundo veja e a gente acha isso bonito. Então, a pergunta que eu faço é: quando é que você vai se indignar e dizer, não, chega? Isso. E eu propus, inclusive, essa questão aqui, porque me preocupou muito a forma como ele concluiu esse ensaio, dizendo assim: isso teria criado uma sociedade frívola, inculta, sim, com requintes de sordidez e em seu voyeurismo. E aí fui até pesquisar um pouco mais sobre o tema, e o que ele dizia mais ainda, e ele dizia que a impressão dele é que a nossa civilização atual está em declínio. Eu diria assim, eu seria um pouco mais preciso do que o Vargas Llosa. Eu diria assim, não é a sociedade que está em declínio, é o nosso modo de ver a sociedade que está em declínio. Porque existem coisas muito boas na nossa sociedade, alguns modos de ver precisam ser repensados. Mas se a gente olhar sobre esse prisma de que a influência que esse mundo do espetáculo tem hoje, sobre todos nós, sim, não assusta?
isso não seria colocar em risco a nossa civilização? Veja, aí nós temos uma questão muito interessante sobre isso, porque, primeiro, você não pode, não existe como, hoje, você enfrentar o mundo midiático. Esse era um tema que eu queria também propor. Como olhar... Continue, por favor. Pois é, veja, você não tem como enfrentar o mundo midiático hoje. Ou seja, as pessoas dizem, eu não uso celular, eu não uso mídia, eu não uso isso, não uso aquilo, não uso aquilo outro. Eu digo, sim, você vai morrer e daqui um pouquinho todo mundo usa. Então o problema não é esse, o problema é um pouco mais sutil, é como eu uso isso, mantendo a teoria dos valores que me constitui como ser humano. Né? Então, veja, o grande desafio nosso para mantermos a nossa sociedade com um certo grau de saúde não é o negacionismo das possibilidades que nós temos, mas como inteligentemente eu posso utilizar essas coisas. Eu vou lhe dar um exemplo bem simples para a gente fechar isso. Nós estamos vivendo a questão do vírus. 1 ano e 9 meses, 1 ano e 10 meses que estamos aí vivendo. Agora, olha só, honestamente, você que está me escutando, que está participando desse programa, honestamente me responda a seguinte pergunta. Dezembro de 2019, eu chego para você e digo o seguinte, olha, daqui 3 meses, você vai ter que usar máscara, vai ter homeschooling, as fronteiras vão estar fechadas, nós vamos ter distanciamento social, não vamos poder andar na rua, não vamos poder sair de casa, vamos ter que ficar em quarentena. O que você me diria? Louco, maluco, etc. Quando foi em março de 2020, aconteceu tudo isso. E agora estamos tendo um pequeno arrefecimento dessa questão pandêmica. Pergunta, o que você aprendeu com isso? Nada. Vai voltar tudo o que era antes. Você não aprendeu absolutamente nada. Você não aprendeu... E o que é pior, as últimas estimativas dizem o seguinte, a carga viral do planeta vai dobrar a cada ano. Então, nós vamos viver situações de pandemia direto. A pergunta é, como é que nós vamos lidar com isso? Última coisa, eu tenho 67 anos, estou há 1 ano e 9 meses usando máscara. Meu neto mais novo tem 4 anos, há 2 anos ele usa máscara. Eu tenho um amigo que tem um filho, que tem 1 ano e 9 meses, há 1 ano e 9 meses ele usa máscara. Qual é o impacto dessa máscara na vida relacional dessa criança? A gente precisa começar a fazer essas perguntas. Outra coisa... Rapidamente, eu ouvi uma pesquisa que dizia justamente da necessidade que essas crianças que nasceram agora nesses 2 anos terão de não terem visto o rosto de seus pais sorrirem. Isso aí, ué. Olha que loucura. E é isso que faz com que esses últimos 2 anos, 1 ano e meio, nos leve à seguinte pergunta. Eu não tenho resposta para isso. Mas eu entendo que o colaboracionismo, a capacidade de sermos verdadeiros uns com os outros, são 3 coisas. Colaborar, ser verdadeiro e desenvolver o princípio da confiança. Quer dizer, se eu confio, sou verdadeiro e colaboro, eu consigo aprender rápido e resolver todas as nossas questões relacionais. Continuando nossa conversa com o professor Homero Reis, eu vou trazer algo agora que o senhor vai gostar. Olha só, na porta de uma casa comercial se lia, vende-se tempo. Alguém entrou para ver o que era aquilo, que mercadoria era aquela. Uma fila enorme queria comprar 1 ano de tempo, porque durante 1 ano ficou internado no hospital, tempo perdido. Um casal muito triste queria comprar 20 anos de tempo porque seu filho foi condenado à morte e os pais viram que eles foram culpados por não terem educado bem. Queriam reparar o mal começando tudo de novo e não tinha mais o que fazer. Um senhor queria comprar 30 anos de tempo para assim ter uma educação que descuidou quando era jovem e assim a história continuou na vida de muita gente. Final de ano agora. Será que tem gente pensando a mesma coisa? Eu queria ter mais tempo. Eu perdi tempo. O que eu vou fazer com o meu tempo? Eu diria sim, né? Nós temos milhares de pessoas, milhões de pessoas no mundo inteiro pensando isso, mas isso revela uma coisa que volta a gente inteligente se olha no espelho. Veja, tempo é uma variável escassa, caríssima e não renovável. Então, tempo é caro, escasso e não renovável. Né? É o produto de maior extinção que você tem no mundo. Eu gosto de responder isso, as pessoas me perguntam assim, professor, quantos anos o senhor tem? Eu digo, não sei. Eu sei quantos anos eu tive.
né? Eu tive 67 anos. Quantos eu tenho, não sei. Né? Eu não sei se eu vou morrer amanhã, ou daqui 10 anos, ou daqui 100 anos. Não sei. Mas eu sei que hoje eu já tive 67 anos. Né? Quantos eu tenho, ainda não sei. Por isso, como eu não sei quantos anos eu terei, eu não tenho mais tempo para perder. Porque quando eu olho para a estatística, eu vejo que eu estou com 67, vamos botar mais 15 anos pela frente? Né? Vamos botar 15 anos pela frente. Quando eu olho para o meu neto, que tem 2 anos, ele tem mais 90 anos pela frente. Então, a velocidade com que eu quero viver hoje deve ser infinitamente maior do que a velocidade que ele tem. Eu não tenho mais tempo para perder. Eu não tenho mais tempo para ficar com mimimi, com nada disso. Então, para mim, a vida é essencial. Então, eu procuro fazer escolhas essenciais. Aí as pessoas dizem, bom, e você tem tempo para isso? Eu digo, não tenho. Mas aí, as escolhas essenciais fazem com que o tempo apareça. E aí eu escolho assim, bom, eu vou trabalhar para ganhar mais X reais, ou ficar com a minha esposa vai valer mais a pena? Olha, não me põe nessa sinuca de bico não, porque a minha esposa ganha de 10-0. Porque, veja, eu não vou ser o homem mais rico do mundo. Eu não vou transformar o mundo. Eu não sou o dono da verdade. Mas eu quero inspirar as pessoas que estão ao meu redor. Eu quero ter o suficiente para viver uma vida com dignidade. Né? E eu quero compartilhar a minha experiência com a vida. Então, veja, eu já não tenho mais ambição para ser o homem mais rico do mundo, não me interessa isso. Quero viver com dignidade. Não quero ser a grande expressão de verdade do mundo. Não, quero compartilhar minhas ideias. E, por último, eu não quero gastar energia tentando ser diferente. Eu quero acolher e inspirar as pessoas que estão ao meu redor. Instantes finais do nosso programa. Que importância tem o tema do perdão para o senhor e como o senhor entende este tema? Olha, perdão é um processo relacional que tem a ver comigo, né? Perdão não tem nada a ver com o outro. Perdão é quando eu entendo que o outro fez o que fez e aquilo não me afeta mais. As pessoas às vezes dizem assim, perdoar é esquecer. Eu digo, olha, não é esquecer. Né? Eu não tenho Alzheimer, não tenho nada disso. Perdoar não é esquecer. Perdoar é a capacidade que você tem de ressignificar aquilo que aconteceu com você. Eu diria para você que isso é altamente importante e é uma das coisas que a gente fala quando a gente fala de inteligência dos relacionamentos. Seja capaz de perdoar, porque muitas vezes as pessoas fazem o que sabem, mas não sabem o que fazem. E a gente tem que acolhê-las. Nunca se disse que perdoar é fácil, mas perdoar é essencial. E fé. A gente vai terminar esse programa de hoje. Vou pedir ao senhor que nos fale sobre a fé e como ela pode contribuir para a construção de uma vida melhor, de quem quer que seja. Olha só, Hebreus, livro de Hebreus, no Novo Testamento, define fé como a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Eu diria que a fé não é uma transferência para Deus da nossa responsabilidade. Mas fé é a capacidade que eu tenho de crer que alguma coisa, alguém que monta a arquitetura desse universo se preocupa comigo. E aí eu gosto muito do Salmo 139 de Davi. E essa é a minha oração de fé. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras o meu pensamento e ainda a palavra não me chegou à boca e tu, Senhor, a conheces toda. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, porque eu não sei para onde eu fujo da tua presença. Se eu subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho no confim dos mares, ainda lá haverá de me guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Eu acho que Davi, quando fez isso, ele queria dizer o seguinte: olha, eu vivo 80, 90 anos num universo que tem bilhões de anos.
Eu sou apenas um fragmento de segundo numa temporalidade absolutamente inexprimível. Eu não tenho direito de ser orgulhoso, não tenho direito de ser prepotente, porque eu sou menos do que uma gota no oceano. Mas sem mim, o oceano está incompleto. E quem garante a minha completude não sou eu mesmo, mas aquilo que eu acredito que reja a minha vida. O nome que eu dou para isso é fé. Digno de aplauso. Obrigado, obrigado. E olha, aqui concluindo o nosso programa de hoje, eu prometi que ao final do programa concluiria o seu texto, com o seu texto também. Antes, porém, eu quero convidar o padre Ailton, que é da Fraternidade São João Paulo II, autor daquela música Terra Seca que o Brasil inteiro está cantando. Eu pedi a ele que viesse ao nosso programa neste momento final e nos desse agora uma palavra e uma bênção para este ano que está chegando. Padre Ailton. Nós estamos finalizando mais um ano e todo ano é um momento da gente refletir, da gente fazer um balanço de vida, da gente ver o que nós fizemos de bom, aquilo que a gente fez de mal, aquilo que foi positivo, aquilo que foi negativo. E às vezes esse balanço de vida faz a gente talvez ficar entristecido, ter uma certa depressão. E eu gostaria de te convidar simplesmente a ter um olhar diferente. Viktor Frankl, que esteve num dos campos de concentração, ele dizia que diante do sofrimento nós não vamos conseguir mudar. Então nós precisamos mudar. Nós temos que ter um olhar diferente. Eu quero te convidar hoje a começar o ano de 2022 com um olhar diferente. E sabe por que nós podemos isso? Porque o profeta Isaías nos diz que um menino nos foi dado. Os evangelistas dizem, sobretudo Lucas, que nasceu para nós um Salvador, que é o Cristo Senhor. É Jesus, o príncipe da paz. E por isso nós podemos ter alegria, por isso nós podemos rejubilar, por isso nós podemos nos alegrar, porque Deus não nos abandonou. E se Ele não abandonou, Ele te permite um recomeço. É hora de você olhar para o ano que está findando e dizer: obrigado, Senhor. Mas para o que está iniciando, você tem que dizer: Senhor, abra as portas para mim. Jesus, eu confio em Ti. Vamos cantar um trechinho de uma música para que o Padre possa dar uma bênção a vocês. É Jesus, o príncipe da paz, sinal para os perdidos, astro que brilha mais. É Jesus, ao forte do Senhor, consolo e temor. Jesus, amado Deus, Senhor do Universo, Tu que criastes todas as coisas, eu quero te pedir neste momento, por cada pessoa que está nos acompanhando nesta hora, neste momento, que derrama a sua graça sobre eles, Senhor. Abençoe a vida de cada um, quebre todo o mal e derrame, Senhor, a sua bênção, para que seja um ano novo repleto da sua glória, repleto da sua esperança, repleto da sua alegria. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Feliz Ano Novo para você. Depois de ouvi-lo, o nosso agradecimento, Padre, desejamos que de fato tudo isso se cumpra neste ano que se aproxima. Professor Homero, antes aqui de sua palavra final, eu quero apenas ler o restante do artigo escrito por ele dias atrás para esta época do ano. A conclusão do artigo diz assim, e é própria para este término de programa também: que saibamos colher o que plantamos e que o amor seja o vínculo da paz em nossos relacionamentos. Vamos esperar o próximo ano acolhendo-o em novidade de vida, com o coração aberto a todas as bênçãos que nos têm sido anunciadas e com uma vontade aguerrida de fazer diferença no mundo, porque foi para isso que fomos chamados.
Que essa aprendizagem nos guie em 2022. Com muito amor, respeito e gratidão por todos vocês. Professor Homero Reis, muito obrigado. Que prazer conhecê-lo e tê-lo aqui conosco nesta época do ano que é tão maravilhosa e que nos presenteia tanto. Foi um presente conhecê-lo. Obrigado, fiquei muito feliz e honrado pelo convite, honrado por você e investir o seu tempo nessa nossa conversa, pela sua participação. Fico muito feliz com isso. Tem aí as nossas obras, né, para você ler, contribuir. Não são palavras oraculares, mas são apenas reflexões de alguém que está absolutamente comprometido com aprender. E esse é o meu desafio para você. Aprenda sempre, cresça na graça e no conhecimento. Um beijo. Obrigado. Leve o nosso abraço a toda a sua família. Amém. Também aqueles que trabalham, compartilham com o Senhor ao longo do ano de todos os seus desafios. Muito obrigado mais uma vez, foi um prazer. Feliz Ano Novo, não é? E a você de casa, igualmente. Obrigado por essa companhia ao longo de todo 2021. Quantas coisas a gente viveu junto aqui todas as quintas-feiras. Realmente foi um grande aprendizado para mim. E mais ainda é motivo de gratidão hoje saber que você sempre esteve aí do outro lado na companhia da Canção Nova. Eu desejo que 2022 venha com muito mais ricas bênçãos para você e para a sua casa e que a gente se encontre daqui a pouquinho no ano que vai começar. Grande abraço. Até lá, até 2022.